My richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. Oh, worldly things that charm me most, I sacrifice them to His blood. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels' song. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did have such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. When years of time shall pass away, and earthly kingdoms fall, God's love so sure shall still remain. The saints and angels song. The saints and angels song. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez num culto que é uma oferta viva de nossas vidas no altar do Senhor. Nós louvamos por cada um dos irmãos que tem estado conosco, louvamos a Deus pelas famílias da igreja, por cada lar que o Senhor tem nos dado para que nós possamos juntos sermos uma família aqui em Goianápolis. Também aqueles que, através dessa plataforma, estão assistindo conosco em diversos lugares, não somente aqui em Goianápolis, mas diversos municípios do nosso estado, em outros lugares do Brasil e até fora do nosso país. Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje nós teremos conosco o irmão Osvaldo, lá de Rio Verde, trazendo inspirações musicais para o nosso momento de culto. Também teremos o testemunho do irmão Antônio Machado, o Machado goiano, que, Deus permitindo, depois de amanhã estará completando mais um ano de existência. Que Deus já esteja abençoando ricamente ele e toda a sua casa. Hoje, nós veremos também a participação, contaremos com a participação do pastor Dirk e da sua esposa, a irmã Adriana, que estão ali em Goianésia, na Igreja Batista Verdade e Vida, juntamente com o pastor Regis e família, o pastor Obed e família. Eles estarão falando aos nossos corações, aos corações dos pais, dos filhos, e serão momentos abençoadores. Que você possa continuar conosco até o final, que Deus possa usar o seu coração. Eu gostaria só como devocional lembrar que no Salmo 78 nós ouvimos falar
acerca daqueles acontecimentos na vida do povo de Israel. E que aquele povo, apesar de ter tudo da parte de Deus, e hoje pela manhã nós vimos no grupo da igreja palavras sobre ingratidão, assim acontecia com o povo de Israel, o povo era ingrato. Deuteronômio, capítulo 10, verso 21, diz exatamente assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês faz aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Moisés, através de Deus, falando que o motivo do louvor do povo de Israel deveria ser exatamente Deus. Tudo o que ele fez. A história do povo de Israel nos mostra que Deus fez milagres maravilhosos na vida de todos eles durante a saída do Egito, durante a caminhada pelo deserto, mas ainda assim nós vimos quanto eles murmuravam, quanto eles pediam novo alimento, pediam de volta as cebolas, os temperos do Egito, e não se contentavam com nada. Muitas vezes em nosso meio, muitas vezes nós acabamos nos vendo como o povo de Israel, ingratos. Ingratos. Deus tem feito tantas coisas e nós continuamos ingratos. É por isso que nós precisamos voltar-nos a Ele. Sem Ele nós não veremos a resposta para as nossas vidas. Ser grato é uma escolha consciente e não deve depender das circunstâncias. Vamos orar e, após essa oração, continue conosco. Vamos ouvir o irmão Oswaldo e vamos, juntamente com ele, render este momento de culto ao nosso Deus e que Deus abençoe ricamente a sua vida e toda a sua família. Obrigado, Pai, pela bênção do dia de hoje, por tudo que o Senhor fez conosco, a tua misericórdia renovada desde cedo, o teu cuidado e amor durante todo o dia, a nos acompanhar e chegarmos a esta noite sabendo que o Senhor está conosco. Obrigado por tudo. Visita nossos corações. Guarda-nos pelo teu poder. Toma cada família em tuas mãos, cada lar que conosco está participando deste momento de culto. Que a tua mão poderosa esteja com eles, que os teus anjos estejam acampados. Obrigado desde já pela vida do irmão Machado e toda a sua casa. Obrigado desde já pela vida do irmão Oswaldo e também, ó Deus, todos ali com ele. E nós te louvamos, porque o Senhor tem usado teus servos, aqueles que verdadeiramente estão colocados integralmente à sua disposição. Obrigado pela vida do pastor Dirk, da irmã Adriana, da Johanna, da Rebeca, todos ali. E toda a tua igreja, ó Deus, ali em Goianésia, e nossos irmãos espalhados em tantas partes deste mundo. Tem misericórdia de nós, visita-nos nesses dias difíceis. Dá-nos a tua paz e continua conosco, recebendo, ó Deus, a nossa gratidão. Que seja, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, agradecidos, implorando a tua paz e o teu perdão, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e continue conosco. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava
cantando suas canções, mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e não importa a distância, Ele vai te alcançar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que eu vi em minha infância, e não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele é capaz de te alcançar onde você estiver. Deus abençoe seu dia. Família, uma instituição divina. Deus criou o mundo e para governar o mundo Ele criou o homem e uma mulher para estar com ele. Foi a primeira família organizada neste mundo, organizada por Deus. Vieram os filhos. Não resta dúvida que houve dificuldade entre os primeiros filhos de Adão e Eva, por conta da inveja e maldade de Caim. Esse detalhe nós não vamos demorar. Vamos lembrar que a família, como instituição divina, é a origem de toda a população. Esse nosso globo terrestre, com sua grande população, lembrando das grandes populações que há na China, na Índia, na União Soviética, nos Estados Unidos e no continente africano, sem esquecer que juntando todos os países da América do Sul também dão uma população muito grande. Então,
Para haver essas populações, primeiramente houve família, é a origem. Porém, a família, sendo de acordo com o plano de Deus, tudo marcha bem. Está então o início de uma população brilhante, uma população que prospera, porque a palavra de Deus não nega, ela não mente. Diz no Salmo 128, na descrição de uma família, do homem que obedece a Deus, é que ele prospera em tudo e que a esposa é como uma videira e os filhos então também como os frutos da videira em torno da mesa. Então, quando reina a harmonia, o interesse, a dedicação em servir a Deus, então é uma família brilhante. E aí significa uma humanidade brilhante. Sem sair do plano de Deus, tudo vai bem. Agora, quando desvia do plano de Deus, que começa a fazer como aconteceu na primeira população deste mundo, dos homens então encarando mais a vida material, escolhendo para si as mulheres bonitas que eles viam, não importando que era descendente dos incrédulos, dos maus, e os homens então começaram a se misturar, os filhos de Deus com os filhos dos homens. Ali os filhos dos homens citados são aqueles homens do pecado. Então, houve um transtorno. Aquela humanidade, então, foi extinta da terra, através do dilúvio, porque desviou de Deus. Surgiu, então, Noé, a segunda família falada nessa terra. Começou, então, a nova família do mundo atual. Não resta a menor dúvida que depois dispersaram, mas era do plano de Deus, e então alguns distanciaram, outros então ficaram mais próximos de Deus, outros distanciaram. Surgiu então uma outra família brilhante, Abrão. Abrão, escolhido por Deus para ser pai de uma nação, mas uma nação temente a Deus. E então, com a sequência de Adão, Isaac, depois de Jacó, foram os primeiros patriarcas. Dentro do plano de Deus, correria tudo bem, mas não resta a menor dúvida que começaram a transtornar, não tanto quanto aqueles diante do dilúvio, não, mas houve transtorno na descendência dos patriarcas. Haja visto que não há grande comentário de família dos filhos de Jacó. Muito ligeiramente fala Judá, muito ligeiramente fala, e diz que 72 almas desceram para o Egito. Quer dizer que os filhos de Jacó tinham feito. Agora brilhou mais com José. José não foi o primogênito, mas ele brilhou mais, o que consta só ele que levou seus filhos para o Jacó abençoar. Nenhum outro filho de Jacó fez isso, mas José levou seus filhos para que Jacó os abençoasse. E então ele foi brilhante. Registra a sua família dessa maneira. E muito ligeiramente fala no casamento dele com a Asenate, que foi então um casamento de acordo com a vontade do faraó, o rei do Egito. Não conta muita história, não fala muito sobre ele, não. Sobre a família dele, não. Mas ele foi brilhante porque ele conservava a tradição dos patriarcas hebreus, do povo de Abrão, do povo que foi designado para ser o povo de Deus. Ele conservava a bênção do patriarca mais velho sobre os mais novos. O José foi então favorável a isso aí. Já no Novo Testamento, não tem assim uma história tão prolongada sobre família, não, mas tem as famílias distintas. Lembramos de uma família que parece de órfãos, lá em Betânia, perto de Jerusalém. Tratava de Maria, Marta e Lázaro.
Não fala nada dos pais deles, mas era uma família de 3 irmãos, dedicados então a Jesus. Eles eram então prontos para hospedar Jesus e os seus discípulos, como também a Maria especialmente era dedicada então a ouvir Jesus. A Marta tinha os seus cuidados e disse que Lázaro era quem Jesus amava. Jesus amava aquela família. Então, ali a família brilhante, não constando os pais, constando os seus 3 irmãos, mas uma família brilhante. Agora, quanto ao importante na vida da família, as recomendações do apóstolo Paulo, conforme os registros que nós podemos ver em Efésios, no capítulo 5, e versículo de 22 a 33 e 6, de 1 a 4, que as esposas é importante que sejam submissas aos maridos, e que os maridos amem as suas esposas, e que os filhos obedeçam aos pais. Seu mandamento com promessa: ame teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Então, é importante essa recomendação do apóstolo Paulo. Não constamos muita história das famílias do Novo Testamento, mas é contada, então, família no Novo Testamento, aquela que brilhava diante da palavra de Deus, que procurava cumprir-se com os mandamentos de Deus. Concluindo, vamos lembrar de um episódio importante, que se encontra essa história registrada no livro de Josué, no capítulo 33, capítulo 33 de Josué, quando está bem já no final da carreira de Josué, ele age de modo democrático diante do povo de Israel. Ele diz: olha, escolhei a quem quiseres adorar. Escolhe. Querem os deuses do povo pagão, do outro lado do rio, ou o nosso Deus? Escolhe. Escolhe quem vai servir. Agora, a minha decisão é essa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou em nome da sua família, que ele estava, então, dedicado a servir unicamente a Deus. Que o povo, então, fizesse o que achasse bem, mas ele estava decidido. E foi importante que, naquela hora, todos decidiram a servir. Com o exemplo de Josué, decidiram, então, servir a Deus. Então, o Josué também brilhou como os outros brilharam, como também as famílias do Novo Testamento brilharam, aquelas que decidiram servir a Deus e que decidem servir a Deus em todo o tempo. Nos nossos dias, lamentavelmente, há muito desarranjo. Não gostamos de ver muito do comportamento de muitas famílias nos nossos dias, as notícias dos desarranjos. Então, o que acontece entre as famílias, o marido matando a mulher matando o marido, os filhos então brigam, saem de casa, então querem viver a vida à vontade, longe dos pais, e então transtorna. É muito lamentável, mas acontece. Mas com atenção, voltando à atenção da decisão de Josué, que falou em nome da sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Goianápolis. Cumprimento a igreja na pessoa do pastor Ezequias e a irmã Edna. Que Deus esteja usando, realmente esse estudo que nós temos compartilhado com os irmãos aqui em Goianésia, agora os irmãos podendo ouvir também. Que Deus os abençoe. Olá, queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista de Goianápolis. É uma alegria estar aqui com vocês, também podendo compartilhar um assunto tão relevante para a família. Um abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem? Olá.
Eu sou o pastor Dick e eu sou a Drica, esposa dele. Nós temos um ministério com famílias na Igreja Batista Verdade e Vida. Muito obrigado por estar nos assistindo nesse canal. E nós vamos hoje falar sobre legado. Sim, só para lembrar, o material que nós temos nos apoiado, além da Palavra de Deus, que é a nossa fonte verdadeira e única, nós também apoiamos no material de um professor nosso, o professor Davi Merck, do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Drica, o que é legado? Legado. Em termos jurídicos, nós podemos dizer que legado é uma herança, aquilo que é deixado através de um testamento para outra pessoa, especialmente para a família, né? Trata-se também de uma missão destinada a alguém por quem está prestes a morrer. E em sentido figurado, o que é mais comum para nós hoje é o que é passado de gerações que se seguem. O legado do meu avô, o legado do meu pai, o legado da minha mãe. E o que mais a gente pensa quando se fala em legado, além do que é passado, a gente sempre relaciona legado com patrimônio. O que você deixou, que legado que você deixou, qual a herança deixada para os seus descendentes. Pois é, então essa questão que é muito valorizado hoje, né? É essa questão do legado, daquilo que eu deixei fisicamente para o meu descendente, né? Fala-se muito na questão de formação, que é importante, realmente muito importante, nós deixarmos uma formação para os nossos filhos. E também uma coisa que é muito valorizado também é muita questão de patrimônio, né? Deixar as pessoas acreditam que esse é o principal legado que ela vai deixar para ela. Mas será que a Bíblia fala sobre isso, né? Temos alguns textos da Palavra de Deus que a Bíblia nos fala, né? E nos apresenta. Então eu queria mostrar primeiramente o texto de Gênesis 5, 1 a 3. Então o texto diz o seguinte: este é o relato dos descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele, criou os homens e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Note aí que você vê que nós temos duas palavras, né, importantes aí, duas expressões importantes, que ele formou o semelhante a ele, né? Então Deus criou os seres humanos semelhantes a ele. E também no final também, quando Adão teve o filho, esse filho era semelhante a ele e à sua imagem. A Bíblia também fala que Deus, ele criou o homem semelhante à sua imagem. Também a questão de você ter que multiplicar, né? Então o texto que eu quero mostrar para vocês é esse texto aí de Gênesis 1, 28, quando Deus disse: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, a necessidade de multiplicar, né? Então, a Bíblia fala sobre o legado nesse sentido, de multiplicar, de reproduzir essa imagem de Deus, né, Drica? Então, é isso mesmo que a gente vê sobre legado na Bíblia. Outra coisa que a Bíblia fala sobre legado está lá em Salmo 127, 3 a 5. Diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a sua aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Então, quando a Bíblia fala sobre, no caso de Salmos aí, fala sobre
aquele guerreiro com aljava, né? Então ele está dizendo que há uma necessidade de ter muitas flechas no caso de uma guerra. Então, para um pai no Antigo Testamento, nesse contexto, era muito importante ele ter muitos filhos, porque esses filhos poderiam ajudá-lo numa eventual guerra também. Então, por isso a gente vê que o legado é importante. Outro legado que eu queria compartilhar com vocês seria o legado de 2 homens, mais ou menos no século XVII, né, Drica? Esses homens, eles são Jonathan Edwards e John Max Duke, né? Na verdade, esses 2 homens aqui, eles têm uma semelhança, eles são da mesma época. Contemporâneos. Porém, a vida que cada um levou é diferente, né? E o legado que ele deixou é diferente um do outro. Então, primeiro eu queria ver com vocês, Jonathan Edwards fala que ele teve cerca de 1.394 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, e entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países também. Custaram cerca de $0, né, aos Estados Unidos. E o outro é Max Duke, né, que ele tinha cerca de 540 descendentes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. E o custo deles aos Estados Unidos é $1.250.000 que eles custaram aos Estados Unidos. Qual que é a diferença, no caso, um do outro, né, Drica? Jonathan Edwards, ele era reconhecidamente um cristão. Ele era um pastor de família em que o seu avô era pastor, e ali foi se perpetuando, né, essa cultura da vida cristã dentro da família. E Jonathan Edwards era um dos pais, né, dos avivamentos nos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. E Jonathan Edwards, ele deixou sim esse legado, o legado da vida cristã, de ensinar os filhos, que os filhos ensinam os filhos, e sucessivamente. E tinha essa firmeza, essa convicção de uma vida cristã, uma vida de devoção ao Senhor Jesus. Reconhecidamente ele era essa pessoa. Ao passo que Max Duke, que era contemporâneo de Jonathan Edwards, digamos que um rival de Jonathan Edwards, ele decididamente ele era reconhecido como não cristão e tomou, claro, decisões diferentes em sua vida e para sua descendência. Ele era um ateu, né, Adri? Exatamente. Ótimo. A gente ainda quer ver outro legado na Bíblia, né? E é muito interessante essa história. Eu quero que você preste atenção nessa história, porque ele fala de um legado dos recabitas. Poucas vezes a gente ouve falar sobre isso. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre os recabitas. E é muito interessante essa história. Recabitas eram descendentes de Recabe. Recabe, ele viveu durante o reino do perverso de Israel. E Jonadab era filho de Recabe. E esse Recabe era amigo do rei Jeú, do rei do norte, né, de Israel. Na época,
Judá e Israel estavam divididos, né? São dois reinos, reino de Israel, reino de Judá. E Jeú, ele, juntamente com Jonadab, eles promoveram uma grande reforma em Israel, né? Então eles reformaram parcialmente, né, Israel, destruindo os adoradores do Deus Baal. E você pode ver essa história lá em 2 Reis 10, do versículos 15 a 23. O que é interessante nessa história é que cerca de 250 anos depois, Deus envia o profeta Jeremias a fazer um teste, né, com os recabitas. Então, Deus desafia, né, Jeremias a fazer esse teste e encontrar com os descendentes, né, com os recabitos, descendentes de Recabe, e tentar convencer eles a beberem vinho na casa de Deus, né? E o que eles fizeram? Eles se recusaram a beber o vinho, baseados no quê? Na ordem do seu pai Jonadab. Então é interessante essa história, porque ali a gente vê que, lógico, tem mais outras ordens que Jonadab deu para os seus descendentes ali também, os recabitas, né? Mas eles preservaram todo esse legado de Jonadab. Então Jonadab foi o que, entre o povo de Israel ali do Reino do Norte, que manteve essa postura, né, de fazer essa reforma em relação à adoração a ídolos lá em Israel. E aí ele tem uma postura que ele pede aos seus descendentes que não bebam vinho e outras coisas também que você pode ver nessa história. Está lá em 2 Reis 10, né? Então a gente vê que é interessante esse legado pelo fato de que 250 anos depois permaneceu o legado também dos recabitas, né? E Deus desafia Jeremias a desafiá-los, né? Deus fala para Jeremias desafiá-los e eles negam o que Jeremias está fazendo. Interessante que Jeremias é um profeta de Deus e eles poderiam muito bem ter ouvido o profeta de Deus, mas eles preferiam manter esse compromisso que eles já tinham com Jonadab. E aí por isso Deus também promete para eles que não iria faltar descendentes aos recabitas. Então sempre houve descendentes dos recabitas, Deus prometeu isso, né? Então vê como que Deus valorizou essa questão do legado, esse legado, né, de pai passar para filho e tudo mais. Então, nós temos alguns desafios, né, em relação a quais são os maiores desafios que nós temos como pais nessa tarefa, Drica? É uma grande responsabilidade. Quando a gente pensa em legado, nós estamos passando para os nossos filhos, para a nossa geração seguinte e as sucessivas, aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos ensinando hoje, ou desde que nossos filhos são bebês. Nós sempre estamos transmitindo com a nossa vida ensinos aos nossos filhos. E é importante a gente pensar mesmo nessa responsabilidade que os nossos filhos, eles transmitem a outros aquilo que nós transmitimos a eles. E assim vai. Se a gente olha para o exemplo dos recabitas, olha a importância que eles deram, mesmo diante de um teste, a importância que eles deram ao que foi falado do seu pai, do seu avô, e assim foi. Então aquilo prevaleceu. E naquela história dos recabitas, eles tinham aquilo em mente porque eles não iriam se contaminar. Então, a ideia é que eles tinham uma convicção
e eles tinham uma missão a seguir, a transmitir. Exatamente. E, né? Então, a gente tem uma missão. Quando a gente passa um legado para os nossos filhos, a gente tem uma missão que a gente está passando a eles também. Isso faz parte também do próprio significado da palavra legado, que você está transmitindo uma missão para outra pessoa. E é muito interessante a gente pensar nisso, pensar nessa responsabilidade, o compromisso que a gente precisa ter. Olhando para uma frase de um sociólogo, Neil Postman, ele diz o seguinte: filhos são as mensagens vivas que enviamos para um tempo que nós mesmos nunca veremos. Realmente, os nossos filhos, eles vão a lugares que nós não vamos. Eles estarão em lugares que nós não podemos estar. Nós não vamos controlar os nossos filhos por todo o tempo da existência deles, especialmente quando nós não mais estivermos juntos, né? Passo a passo com eles. E uma coisa é certa, aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós deixamos de princípios para se viver, os nossos filhos podem adotar e podem transmitir a outros. E essa mensagem que nós ensinamos hoje será passada, poderá ser perpetuada. Então fica sim o desafio de como nós estamos transmitindo esse legado, qual a missão que estamos passando para os nossos filhos e o que é que fica, o que vai ficar. E quero falar também de um outro filósofo grego, Heráclito. Ele diz o seguinte: o caráter de um homem é o seu destino. E nós podemos contextualizar essa frase em que sentido para o tema que nós estamos abordando. O caráter de um homem, de uma mulher de Deus, pode ser o destino da sua família. Se a gente olha para a história de Jonathan Edwards e a gente olha para a história de Max Jukes, realmente, o compromisso que cada um teve, ali Jonathan Edwards com sua esposa, Max Jukes igualmente falando, o compromisso que cada um deles tiveram com Deus, ou no caso de Max Jukes não teve compromisso, né, com Deus. Ou o grau de compromisso, né? Ou o grau de compromisso. Qual a sua intencionalidade nesse compromisso? É o que vai determinar o destino da sua família. Exatamente. Então fica o desafio de que nós precisamos sim sermos comprometidos com Deus e com a palavra de Deus e transmitirmos aos nossos filhos, seja como for, através de costumes dentro da família, de princípios, convicções, e transmitirmos isso para que eles passem adiante. Exatamente. Por isso nós podemos procurar algumas tarefas práticas, né, nesse sentido de poder deixar um legado para nossas famílias, né, ter compromisso. Então, um dos grandes desafios que nós temos é realmente conseguir reunir a nossa família, né, em culto doméstico, também ensinar os nossos filhos a ter esse relacionamento com Deus, que seria ter uma devocional diária, mostrar para eles como que nós fazemos, para eles poder ver e aprender, né? Porque o aprendizado nessas questões aí depende muito do nosso exemplo. Então, quem vai deixar realmente um legado é quem tem um exemplo para se dar, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos. E um aspecto prático nisso também, que nós como família, nós temos preservado em fazer pelo menos uma refeição à mesa, todos reunidos, e a gente ali tem um tempo, a gente encara esse tempo à mesa como um tempo em comunhão, um tempo em que a gente
conversa, em que a gente ora, a gente é agradecido, a gente tem oportunidade de falar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, brincadeiras. E nisso a gente tem feito um momento singular em família, e a gente tem levado isso. Quero salientar que isso eu já via na família do Dirk antes de nós casarmos, quando a gente ainda era namorado, e eu achei isso realmente algo muito significativo. E nós adotamos isso. Então eu acredito que a gente já está passando aí de mais de uma geração esse costume que já vinha da família dele, e nós estamos cultivando em nosso lar. E como isso é gostoso. E a gente encara assim, por exemplo, esse momento em família, à mesa, em alguma refeição, seja o café da manhã, a que vocês conseguirem. É um tempo também que a gente encara como comunhão no corpo de Cristo. Amém. Muito bem, então aqui fica a nossa palavra a respeito de legado. Então é importante nós pensarmos no nosso legado, aí o que nós vamos deixar para as próximas gerações. Que Deus abençoe a sua vida, foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe, tchau, tchau. Tchau, tchau. I've been running blindly for so long now. Can't count the years or the miles anyhow. Darkness stay behind me, may it all be gone. Let that warm light find me, let it shine on. There's sunny days ahead, and I can see the gray clouds are clearing. There's easy trails to tread, and I